Hoje em dia, o observatório tem um convênio com a ONU, desenvolve pesquisas de alto nível, forma alunos de mestrado, de doutorado. E então o observatório ele é uma unidade muito importante do Instituto de Geociências. Participa de 2 programas de pós-graduação, o programa de Geociências Aplicadas e o programa de Geologia, e tem ainda um futuro maravilhoso pela frente. No início, em 1963, por exemplo, a Unesco estava interessada em proporcionar o estabelecimento de alguns centros de estudo de sismologia pelo mundo, porque em países menos desenvolvidos os terremotos faziam estragos enormes e não se tinha gente para estudar aquilo. E ao mesmo tempo, em 1963, se deu a ideia de criar também uma estação muito importante, muito sensível aqui na América Latina. E acabou o pessoal se voltando para o Brasil. Certo? Por que o Brasil? Porque nós somos uma região sismicamente menos ativa, né? E teria aqui certas vantagens em termos de infraestrutura, por exemplo. Então, o alvo foi Brasília. E os ingleses estabeleceram uma expedição sismográfica que veio para cá em 1965. Mas eles trouxeram vários instrumentos e 2 pessoas ficaram aqui durante vários meses, testando vários locais e obtiveram bons resultados. E isso animou o pessoal a montar uma estação bastante sensível aqui. Uma estação, na verdade, não era uma estação, mas era um arranjo de estações que a gente chamava de array. E ela foi crescendo, se desenvolvendo, e chegou um ponto que ela se sentiu assim forte para se tornar um órgão independente do Instituto de Geociências, onde ela estava ligada, e daí nasceu o Observatório Sismológico em 1988. Em junho de 1988 foi criado o Observatório Sismológico aqui. Na época, o observatório, que não era observatório, era a estação sismológica, funcionava no subsolo do Minhocão, né? E ficamos lá até a década de 90, de 1990, quando mudamos aqui para esse prédio próprio, né? E então, naquela época, a gente tinha pouca coisa de sismologia, né? A gente tinha lá na estação sismológica apenas 2 registradores analógicos, né, que recebiam os dados provenientes do Parque Nacional de Brasília, né? Então, a gente tinha muito pouco do ponto de vista de tecnologia, era muito atrasado ainda, né? Nós trabalhávamos com equipamentos não muito modernos e existia uma grande dificuldade para poder atender uma atividade sísmica, onde tínhamos que trabalhar, entendeu, com equipamentos bastante rústicos. Então, quando foi em 1990, a gente já teve possibilidade de ingressar no mundo digital, né? Os trabalhos com sismologia no Brasil, até os anos 2000, foi feito basicamente com equipamentos analógicos, como esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Depois dessa época, aí houve uma transição que trabalhamos com equipamentos analógicos e equipamentos digitais. Lá por volta de 2008, 2009, foi então substituído completamente todo o plantel de equipamentos do Observatório Sismológico e do Brasil também, para equipamentos digitais, com transmissão de dados via satélite, em tempo real, o que nos possibilita fazer uma análise imediata de qualquer evento que ocorrer no
no território nacional. Na década de 1970, em função do aparecimento de sismo desencadeado por reservatório no Brasil, né? Até então não sabia que um reservatório hidrelétrico poderia afetar o ambiente geológico de forma a produzir sismo, a desencadear sismo, né? Quando isso aconteceu, né, no Brasil, a gente foi convidado a fazer os estudos iniciais sobre o assunto. Daí então nós nos especializamos no estudo da sismicidade induzida ou desencadeada por reservatório, e daí trabalhando com as empresas energéticas à época, CESP, Eletronorte, CEMIG, Itaipu Binacional. Essa parceria foi muito proveitosa do ponto de vista de gerar dado sísmico, que nos permitiu descobrir, inclusive, até que o Brasil não era tão assíduo quanto se imaginava, né? E também permitiu a gente gerar recursos que eram investidos na pesquisa e na montagem de uma infraestrutura que não existia até então. Daí surgiu esse edifício que nós temos hoje aqui, e hoje a gente conta aqui com várias estações, né, porque essa parceria com as energéticas permitiu a instalação de várias estações sismológicas nas áreas dos grandes reservatórios. Essas estações, né, geravam os dados que era usado na pesquisa sismológica e também geravam os recursos, né? E hoje, né, a partir do ano de 2007, eu acho, nós passamos a receber esses dados aqui no observatório em tempo real. Me lembro muito bem que a primeira estação sismológica que mandou dado aqui para o observatório foi no dia 20 de dezembro de 2007, entendeu? A estação de Caraíbas, Itacarambi, lá teve uma sismicidade expressiva, inclusive com o único terremoto brasileiro que matou, né, ceifou a primeira vida humana, uma criança morreu. A devastação na pequena Caraíbas deixou uma menina morta e mais de 300 pessoas desabrigadas neste final de semana. O abalo foi sentido em todo o município de Itacarambi, norte de Minas. O tremor, que atingiu 4,9 graus na escala Richter, durou cerca de 15 segundos. Nenhuma das 75 casas do vilarejo ficou inteira. 6 foram totalmente destruídas. Em uma delas estava a menina Gesiane Oliveira da Silva, de 5 anos, que morreu ao ser atingida pela parede do quarto onde ela dormia. 6 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. 300 estão desabrigadas. Foi um momento que marcou aqui profissionalmente aqui pra gente. Naquela ocasião foi instalada uma estação sismográfica e foi a estação piloto que passou a transmitir por satélite os dados. Então foi a nossa primeira experiência com transmissão em tempo real de dados de uma estação sismográfica utilizando a tecnologia de satélite. Iniciou-se um processo dessa rede sismográfica brasileira ser implementada. Um país é um país continental e não daria a ser, de certo ponto, fazer o monitoramento só com o observatório sismológico. Então, com esse projeto, foi implementado em 2013, mais ou menos faz 2 anos, 3 anos, que aí a gente tem 80 estações instaladas no país. Isso é uma coisa assim inédita, porque o país nunca teve isso. E dessa forma a gente tem um grande monitoramento no país, que está facilitando bastante o nosso trabalho de pesquisa e crescimento para essa área. Nós ficamos responsáveis pela parte, o Brasil praticamente foi loteado, digamos assim, para poder dividir o trabalho entre todas as instituições que trabalham com sismologia no país. E das 4 instituições, nós aqui da UNB ficamos responsáveis pela região centro-oeste e região norte. Então o nosso grande desafio é em termos de infraestrutura para a instalação e para a recepção desses dados das estações que a gente tem instalado na região norte. A Amazônia, né? Eu acho que quando a gente fala em Amazônia, isso fica bem claro, né, quais são esses desafios.
A gente procura divulgar o nosso trabalho e dar informação, porque os tremores de terra que ocorrem no Brasil não são fortes, mas muitas vezes pode assustar a população. Além disso, nós hoje estamos fazendo um termo de cooperação com o Senad e o Ministério da Integração. O Senad é um centro de desastres naturais. Então, nesse termo de cooperação, o que a gente pretende é informar o Senad o mais rápido possível quando ocorre um tremor de terra, onde ocorreu, quais as cidades que podem ter sentido, e aí o Senad já entra em contato com a população para saber qual apoio eles vão precisar. As pessoas sentem terremoto e, dependendo, entende, da magnitude ou da intensidade dele, não se esquece desse fato facilmente. Os instrumentos, entendeu, que registram os terremotos são relativamente novos, entendeu? Eles apareceram no final do século XIX, praticamente no início do século XX, ou seja, é algo como 120 anos, entende? É muito, muito novo isso. Mas antes disso, como é que você fazia, certo? Você estudava os terremotos, que a gente chama históricos, baseado na informação que o povo dava, entendeu? Então, a pessoa sentia o tremor, escrevia uma carta, ou publicava num jornal antigo, ou num diário, né? Ou o padre anotava no livro tombo da igreja, enfim, tinha várias maneiras, entende, de você deixar aquela coisa registrada. E hoje você vai atrás dessa informação e consegue captar, entendeu? Recuperar informações fantásticas, né? O observatório tinha, desde mais ou menos, desde a sua história, tinha um objetivo muito forte de fazer monitoramento, né? Estar monitorando a atividade sísmica do país e sendo resposta direta. A pesquisa ficava sempre em segundo plano. Em 2006 começou a ter um crescimento na pesquisa, porque eu seria o primeiro doutor que estaria chegando nesse período, não tinha nenhum doutor nesse período, e aí foi criando formação de doutores nessa época. Então aí a gente começou a crescer na área de estrutura da Terra, que é tentar conhecer a estrutura interna da Terra, crosta, manto, né? E também a atividade sísmica como um todo, saber qual é a região mais sismogênica, saber onde qual o movimento que está acontecendo naquela região. Então tudo que vem com conhecimento que a sismologia pode trazer para o interior da Terra é o nosso grande espaço da pesquisa que está aberto aí para a sociedade. Em termos de pesquisa, o Observatório Sismológico iniciou, né, colocando o Arranjo Sismográfico de Brasília, que foi a primeira estação sismográfica instalada no Brasil, e a partir dessa estação iniciou-se a pesquisa de terremotos. Até então não se imaginava, né, que o Brasil sempre foi tido como um país que não tinha terremotos, né? Mas hoje já se sabe que não é assim, tem muitos terremotos que acontecem diariamente no Brasil, por sorte, né, de baixa magnitude. Além disso, né, o estudo dos terremotos, existe dentro da geofísica a utilização da informação dos terremotos para estudo do interior da Terra, né, que é a área que praticamente eu pessoalmente trabalho, que é a tomografia sísmica. Com a tomografia sísmica é possível fazer uma imagem do interior da Terra. Utilizando o tempo de percurso dos terremotos, a gente consegue definir quais são as características físicas, no caso, a característica de velocidade do planeta, né? No caso, embaixo das estações no Brasil, e com as diferenças nessa propriedade de velocidade sísmica, a gente consegue definir os limites entre os grandes blocos geológicos, as grandes unidades geológicas que compõem o nosso continente. A falta de apoio à pesquisa científica, ela é, na verdade, um aspecto bem mundial, né? A gente tem, a pesquisa geralmente ela não está muito sustentada e as pessoas não veem o retorno tão imediato. O Observatório Sismológico ele tem uma ausência muito grande. O problema
principal se chama burocracia. E sismologia, principalmente sismologia brasileira, é uma ciência que precisa ser de imediato. Ela não pode esperar, ela não pode ser burocrática para esperar porque a atividade sísmica está lá e a atividade sísmica ela acaba cessando. Outro ponto muito importante que a gente teve foi com o apoio que foi dado à rede sismográfica brasileira. O Observatório Sismológico aparentemente estava meio ausente desse processo e era uma discussão muito grande, mas depois de um tempo a gente conseguiu aderir a esse processo e assim participar dessa rede, que foi um grande impulso para a pesquisa brasileira com a implementação dessa rede sismográfica no Brasil. Desde a implantação da usina hidrelétrica em Tucuruí, o Observatório Sismológico de Brasília, através de um convênio com a Eletronorte, vem monitorando a região de Tucuruí. Nós temos o nosso monitoramento de cada usina, né? Em Tucuruí nós temos uma quantidade de estações até bem significativa para detectar qualquer tipo de sismo. Então, hoje em dia, você tem a real tranquilidade de que você está tendo o monitoramento das nossas usinas com as nossas estações e tem, por trás disso, todo um arcabouço de estações sismográficas que pode detectar, mesmo se tiver uma nossa com algum tipo de problema, ou com problema de envio de dados, essas coisas todas. Mas atualmente a gente não tem mais recurso para sustentar essa rede. E como a sismologia ou o terremoto são uma ciência que não tem um impacto tão direto para a comunidade, as pessoas acabam acreditando que não precisa ter esse ajuda de custo, ou esse apoio, esse fomento para essa pesquisa, e aí fica ausente, só vai acontecer quando acontecer outro terremoto ou outro tremor que a população fica bastante assustada, e aí chega recurso novamente, mas recursos são, como chama, eles são temporários, né? Depois de um tempo ele vai cessar. O Observatório participa do ensino, graduação, pesquisa. No ensino, nós temos 5 professores que dão aula na graduação, no curso de Geologia e Geofísica, e no curso de pós-graduação também, tanto o curso de pós-graduação de Geologia quanto de Geociências Aplicadas. Orientamos, nós demos um salto no último ano de orientação de doutores, de mestrandos, de artigos científicos. 50% dos nossos artigos chegam a ser internacionais. Então, nesse contexto, mesmo porque são 5 professores, nós tivemos um salto. E, além disso, nós continuamos com uma ação que o Observatório tem e é histórica, que é atendimento à população, quando ocorre um tremor de terra. Esse foi o maior tremor de terra que já ocorreu no nordeste do país, 5,3 na escala Richter. O primeiro tremor aconteceu às 3 horas e 22 minutos em João Câmara e foi registrado aqui no sismógrafo da Universidade de Brasília. Você vai ouvir agora o som das vibrações registradas pelo sismógrafo. Na década de 80, por exemplo, em João Câmara teve um evento. E nós temos, na época, era o professor Veloso, que era chefe, ele se deslocou com uma equipe, montou equipamento e deu satisfação à comunidade da região. Nós tivemos, em Januária, norte de Minas, também um evento sísmico, que nós fizemos o mesmo procedimento. Montes Claros, quando tiveram vários eventos, também nós fomos, juntamente à população, junto com a Defesa Civil, e aí nós demos explicações do que poderia ter ocorrido. E monitoramos a área, montamos estações também. Então, a gente procura divulgar o nosso trabalho e dar informação, porque os tremores de terra que ocorrem no Brasil não são fortes, mas muitas vezes pode assustar a população. Segundo a Universidade de Brasília, é comum a terra tremer numa região próxima a um grande reservatório de água, principalmente quando esse reservatório enche após um longo período de estiagem. A estação sismológica aqui em Brasília consegue detectar explosões nucleares e atmosféricas mesmo a grandes distâncias. Segundo as medições, o teste na Coreia do Norte teve uma potência equivalente a um terremoto de magnitude 5 na escala Richter. A gente desenvolve um trabalho aqui, de extensão, através do que a gente chama de museu de sismologia, uma amostra sismológica, melhor dizendo, onde a gente recebe alunos principalmente de ensino médio, também do ensino superior. Então, muitos alunos da parte de geofísica, de geologia, principalmente, fazem, vamos dizer, uma visita ao observatório sismológico para poder entender essa relação de terremoto que ocorre principalmente dentro do Brasil.
Além disso, o Observatório Sismológico também ministra cursos de extensão, né, mais específicos, né, no caso de instrumentação, detecção de eventos, são cursos em que a gente chama a comunidade para participar também, né, que são abertos, são cursos de extensão. Eu tenho uma particularidade, eu como aluna de ensino médio vim aqui a uma visita no museu e me encantou essa questão dos terremotos, né, aqueles que a gente acredita que não existiam no Brasil, né, e esse foi meu primeiro contato. Não sabia que muitos anos depois da minha graduação, eu viria trabalhar aqui, né. O observatório proporciona uma aprendizagem de qualidade pelos profissionais que a gente tem aqui e no suporte, no auxílio de campo. É muito interessante trabalhar com pesquisa, trabalhar dentro de onde acontecem as pesquisas, enfim, e para mim foi um crescimento muito grande, profissional e pessoal. Os professores aqui do observatório, a gente mantém uma relação de muita amizade e eles auxiliam em qualquer momento que a gente procurar, eles estão disponíveis para esclarecer qualquer dúvida e é um ambiente tranquilo, uma relação boa. Como eu vim da física, eu fiquei preocupado de entrar na minha área e ficar só nela, né? E perder a questão da geofísica de modo geral. Então, apesar de não ter uma formação de graduação na geofísica, eu não me sinto longe do campo. Então hoje eu me sinto mais integrado com a área em si, né? Eu acho que nós estamos numa fase assim, de muito crescimento científico, isso é muito bom. O desafio é continuar crescendo, fazer mais artigos e estabilizar e conseguir manter. Além disso, adquirir equipamentos, né? E colocar mais equipamentos pelo Brasil, fazer um monitoramento mais efetivo e tentar essa parte, automatizar a parte de evento e que a gente está caminhando e realmente ficar de forma redonda para que a gente avise a Defesa Civil para apoiar as comunidades.